Isso da crise. O sucessor de Celestino V, aí entra o tal do Bonifácio. Então, aquilo que na apostila a gente viu, que ele fala de Inocêncio, fala de uma situação bem posterior, que é Pio IX, depois volta para Bonifácio. A gente viu todo o contexto de Inocêncio até Bonifácio. Aqui você tem a figura, né, do Papa que causou essa grande treta, né, com o imperador francês e viu, né, seu barco afundar. Mandou tirar o velho Papa de seu retiro espiritual e o colocou na prisão. Olha que maravilha, né? Submetido a condições miseráveis, Celestino morreu aos 90 anos. Bonifácio VIII é lembrado por suas realizações, mas também por sua soberba e incapacidade de impor sua vontade ao rei da França. Criou a Universidade de Roma, mandou codificar o direito canônico e estabeleceu o primeiro jubileu de 1300. Os grandes problemas de Bonifácio VIII começaram quando entrou em conflito com Felipe IV o Belo, 1275-1314. O rei queria fazer uma guerra e mandou cobrar impostos semelhantes aos que os papas cobravam para promover uma cruzada. Aí você tem o rei Felipe da França querendo fortalecer sua iniciativa, tá certo, militar. Aí ele vai arrecadar de tudo quanto é lado. Inclusive ele utilizou-se de métodos que já eram empregados pela igreja. E a igreja acreditava que ela era a única que poderia aplicar, né, arrecadar estes fundos, né, da maneira como fazia. Então o rei já colocou essa ideia de lado, foi lá, impôs isso, né, essa arrecadação bruta. Inclusive ele vai aplicar um grande golpe também num grupo importante que surgiu durante as cruzadas, de monges militarizados que serão autorizados pelo Papa, chamado cruzados, né? Chamado templários. Então, os templários, conforme eu já havia até dito, havia uma grande operação bancária que eles realizavam, uma vez que eles tinham sede em várias regiões, eles forneciam a muitos daqueles que iam fazer peregrinação a possibilidade de depositar dinheiros numa sede na Europa, de onde estavam saindo, receber uma carta de crédito que poderiam trocar lá no destino, lá na Terra Santa, para onde estavam peregrinando. Claro que nessa transição eles levavam um absurdo, né, de dinheiro. Com isso, se enriqueceram absurdamente, se tornaram uma ordem muito poderosa. Então o rei, olhando para a grana, tanto que a igreja conseguia levantar, quanto que esse grupo havia acumulado, ele mandou ver. Ele foi para cima do Papa, né, derrubou o Papa, fez essa arrecadação do jeito que ele queria fazer e ainda denunciou os templários, matou o seu líder e ficou, né, com muito dos seus bens. O rei queria fazer uma guerra e mandou cobrar impostos semelhantes aos que os papas cobravam para promover uma cruzada. O Papa proibiu que a igreja fosse tributada na bula Clericis Laicus. O rei ignorou. Com a bula Ineffabilis Amor, 1296, o Papa permite as doações voluntárias, mas isso não satisfez o rei. Cativeiro de Avignon, aí a situação do cativeiro. Em 1302, com a bula Ausculta Filii, o Papa convoca o rei a respeitar a igreja. O rei queimou publicamente o documento. Olha o relacionamento, né, como ficou agora. A mudança de Inocêncio III para Bonifácio VIII, que ele não percebeu. Com a bula Unam Sancta, 1303, que declarava a supremacia total do Papa. Além disso, excomungou o rei. O pontífice tinha a lei e a tradição ao seu lado, mas o rei tinha a força e a certeza da vitória. Então, o poder das armas, né? E se o Papa tivesse toda a influência junto às outras cortes, este rei não ia se meter a besta. Mas o problema é que as outras cortes não tinham tanta força para resistir ao rei da França. Eles não queriam se meter nesse vespeiro. Então o rei da França, com isso, teve toda a liberdade de adentrar o território italiano, invadir os estados papais e fazer o que quisesse com o Papa. Tá, ok? Em 7 de setembro de 1303, um exército francês, liderado pelo ministro Nogaret, invade os territórios papais. Bonifácio VIII foi capturado, espancado e morreu no dia 11 de outubro. A partir desse momento, o rei da França manobra para levar o papado para seus territórios. Começa o cativeiro de Avignon, ou cativeiro babilônico da igreja, 1309 a 1376. Em 1307, Filipe IV conseguiu que a ordem dos templários fosse dissolvida, seus bens confiscados, aquilo que eu falei, ó, ele olha, né, tanto para a questão do poder de arrecadação que a igreja tinha, quanto a riqueza que os
templários haviam acumulado. Ele olha para isso e resolve meter a mão, uma vez que ele queria fazer essas grandes campanhas, né, de batalha, essa grande campanha expansionista da França. Seus bens são confiscados, seus líderes são mortos. Somente em Portugal a ordem sobreviveu com o nome de Ordem de Cristo. Inclusive, a grande sacada de Portugal. Portugal se torna um país refúgio para esses templários que estavam sendo rejeitados em toda a Europa. O Papa mesmo já havia se voltado contra eles. Então, essa questão do acúmulo de poder, eles se tornaram uma ordem muito poderosa, que em algum momento poderiam manobrar contra o Papa. Então, o Papa já começa a colocá-los de lado. E aí depois o rei da França se aproveita, né, desse momento e vai lá tentar dar um golpe fatal. Só que aquilo que resta da estrutura, da grande estrutura criada pelos templários, se move para Portugal, onde é muito bem aceita e ajuda Portugal a se estabelecer como uma grande potência. A Portugal se estabelecer como, de fato, um reino relevante ali na Península Ibérica. Depois Portugal vai ser um grande reino patrocinador das navegações, navegações para as Índias, né, para trazer de lá as importantes riquezas que estavam sendo negociadas na Europa, tá ok? Então você tem o princípio disso com a mudança da Ordem dos Templários, levando um golpe na Europa de modo geral, mas sendo bem aceita em Portugal com o novo nome de Ordem de Cristo. Finalmente, centrado em Roma, a presença em Avignon debilitava o papado. Se o poder do Papa se afirmou como internacional nos séculos XII e XIII, sua luta era contra outro poder universal, o imperador. Agora eram os poderes nacionais emergentes que questionavam os pontífices. Filipe IV pressionou Clemente V, 1305 a 1314, a condenar Bonifácio VIII em um concílio universal, Viena, 1311. A maldição dos templários. Papa Clemente, Cavaleiro Guilherme de Nogaret, Rei Filipe. Dentro do espaço de 1 ano, vocês estarão diante do tribunal de Deus para receberem o vosso julgamento. Malditos, malditos, vocês serão malditos até a 13ª geração de vossa raça. Palavras aí de um importante templário, né? Um líder, não me recordo aqui agora o nome desse importante líder templário, mas em outro momento eu acredito que vai ser citado aqui. Então ele amaldiçoa essas lideranças de sua época. Então, conflito de poderes, poderes universal, papal e imperador, poderes nacionais, os reis, tá ok? Então você tem o imperador que divide poder com os reis locais e os senhores feudais mais abaixo deles com os vassalos que são co-administradores desses territórios. Com essa fragmentação, o Papa já não tem mais toda aquela influência sobre todas as regiões. Nesse concílio, fez canonizar Celestino V, então ele começa a contrariar tudo que Bonifácio VIII havia feito, né? Então obriga, né, a condená-lo. Vai canonizar o cara que ele perseguiu, Celestino V, como confessor, não Marte, como queria o rei. Condenou e dissolveu a ordem dos templários sob falsas acusações, uma vez que o rei estava de olho em cima da riqueza acumulada por essa ordem. A partir daí, o papado esteve nas mãos do rei da França. Do rei da Inglaterra, vide Guerra dos 100 Anos, todos os papas do período eram de alguma forma franceses. Aí você tem a situação da corte do papado em Avignon e outra corte em Roma. 112 dos 134 cardeais do período eram franceses. 70% dos funcionários da cúria também eram dessa nacionalidade. Com isso, o rei conseguiu dar sua cartada de influência, de supremacia dentro do poder, né, da Igreja Católica Romana. Então, com isso, você tem o rei da França dominando essa importante instituição. Aí vai para a conta dele, os estados papais e tudo mais, né? Ele consegue influência sobre tudo isso. Nesse período emergiu uma teoria política secularizada. A base dela estava na universidade, na retomada de Aristóteles e do direito romano. Logo, indiretamente, a igreja era a corresponsável. Além da separação entre igreja e Estado defendida por alguns, Marcílio de Pádua, por exemplo, propunha que a igreja era um departamento do Estado, par sacerdotales, submetido ao rei, este interligado do povo. Olha a inversão, né? Olha a grande inversão. Desde o Inocêncio III,
as atitudes, né, as tomadas de decisões péssimas de Bonifácio VIII, a provocação do poder secular, do poder imperial, a queda, né, agora sob influência do imperador da França, tá ok? A desmoralização, então, né, da instituição da igreja em relação a toda a Europa, e agora essa semente, né, esse pensamento livre, esse pensamento independente, consultando diretamente os clássicos, né, por isso renascimento desse conhecimento antigo, resgatando desde Aristóteles do direito romano e novamente reestruturando o Estado, colocando a igreja agora como apenas um departamento do Estado, e o Estado sendo colocado baseado no poder que emana a partir, né, do povo que ele defende. Então o Estado defende este povo é o poder para esse Estado. Então o Estado tem comprometimento com este povo. A ideia de nação. Então, a nação francesa, o rei cuida dos interesses da nação francesa. A Inglaterra, a Alemanha e por aí vai. Então você tem a igreja agora não se impondo sobre todos eles, mas apenas como uma parte, né, integrante desse grande Estado. Você tem essa inversão de poder a partir desses acontecimentos. Um dos papas mais notáveis e controversos de Avignon foi João XXII, 1316 a 1334. Filho de um sapateiro, estudou medicina e ascendeu por suas capacidades dentro da carreira eclesiástica, austero e disciplinado, mas convicto da superioridade papal. Promoveu a reforma financeira e fiscal da igreja, aperfeiçoou a cobrança de anatas, que a gente viu, né, o primeiro salário do ano, e indulgências. A indulgência que aí vai ser a grande sacada de recuperação erária da igreja, por meio da qual ele vende perdão, né? Vende perdão sobre pecados já cometidos, e o absurdo de indulgências, né? Indulgências para perdão de pecados posteriores. O cara poderia comprar uma indulgência para um pecado que ele ainda vai cometer. Então tem diversas situações aí de indulgências compradas para pessoas que já morreram para arrancá-las do purgatório, por exemplo. Aí vai entrar a atuação, né, aquela besta fera chamada João Tetzel, né, que vai andar aí pelos territórios da Alemanha e que vai provocar com isso a manifestação de Lutero, né, com as 95 teses apregadas na igreja de Wittenberg. Perseguiu duramente os franciscanos espirituais, não queria nada com espiritualidade, o cara. João 22 defendia a teoria controversa de que mesmo os santos não verão a Deus antes do julgamento final. E aí começa a tentar impor a sua forma de teologia, mesmo que essa não fizesse nenhum sentido. Essa doutrina era considerada herética por muitos católicos. A crença na intercessão dos santos já estava firmemente consolidada. Então o cara entra em contradição com as tradições dentro da própria igreja, mesmo que essas tradições também sejam heréticas, não sejam fundamentadas na Sagrada Escritura. Essa ideia de que a pessoa ela clama, ela ora, tá certo? Para que um desses chamados santos intervenha em seu favor. Assim nós não temos um mediador, como é ratificado pela Bíblia, mas nós temos centenas de mediadores que constituem esses padroeiros, padroeiras, santos e santas e beatas, que constituem aí o grande panteão de deuses da Igreja Católica. Tá ok? Então nós temos aí essa situação. Está sendo agora heresia contra heresia, né? Então um defende uma heresia que entra em choque com a outra heresia que já estava colocada pela tradição. Seu sucessor, Benedito XII, transformou em doutrina a intercessão dos santos com a encíclica Benedictus Deus. Onde está a Bíblia quando diz que só há um mediador entre Deus e o homem, chamado Jesus Cristo? Eles ignoram totalmente isso. João 22 é um dos papas malditos. Muitos consideravam um papa herege. A crise do século XIV trouxe a necessidade de buscar culpados para as tragédias como a peste negra. Olha a situação, olha a época dela. 1348 a 1350. Então já tem toda essa desestabilização política. Ainda vai vir agora uma questão sanitária, tá? Que é a questão da peste negra. Com essas movimentações que agora foram mais favorecidas com a interação entre os povos e o fortalecimento das navegações,
você tem a propagação também dessas moléstias, dessa doença que provavelmente se originou no centro da Ásia e veio aí por meio dessas transações econômicas, veio a invadir a Europa e atingir uma população enorme e sem qualquer condição sanitária, né? Então se difundiu muito rapidamente. Foram eleitos, aí você vai ter o populacho, né, que elege aí os seus culpados. Foram eleitos como inimigos da cristandade o judeu, o leproso, a mulher, né, ou bruxa, tida como algumas mulheres que eram reputadas como bruxas. A Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. O rei da França, golpe que ele dá na Igreja Católica, com a derrubada e instauração do papado em Avignon e total influência do rei agora sobre essa instituição, pelo menos por parte dela, né, porque ela se rachou. Então, boa parte da igreja ficou agora sob influência do rei da França. Os templários, que eles também vai lá e assaltam, né, os templários, né, alienam seus bens, né, e cancela essa ordem, né, então rouba, né, os bens para ele. Com isso ele se fortaleceu e vai fazer frente agora à Inglaterra. Então havia uma disputa, né, do rei da França com a Inglaterra, que vai ocasionar a chamada Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. Conflito entre França e Inglaterra por questões dinásticas, pela posse de feudos e pelo controle do Flandres, que é a região atualmente a Holanda e a Bélgica, que são dessa região. Depois de várias derrotas para os ingleses, os franceses conseguiram reverter a situação. A camponesa Joana d'Arc é considerada o agente mobilizador do espírito nacional francês. Terminou queimada na fogueira como bruxa, herege e relapsa. Aí tem a figura de Joana d'Arc e as trajetórias aí, né, de guerra durante esse período entre França e Inglaterra. Fim do papado de Avignon. Notáveis personagens que criticaram os papas ou instigaram o retorno do papado para Roma foram Marcílio de Pádua, 1280 a 1353. Cristo e os apóstolos se submeteram às autoridades seculares, soberania do concílio. Então eles querem transferir o poder que havia sido acumulado na mão do Papa com Inocêncio III, o chamado vigário de Cristo, né, o substituto de Cristo na Terra, acima de todos os homens e abaixo somente de Deus. Eles querem fazer com que esse poder passe da mão desse indivíduo para a mão de um grupo, de um concílio. Então agora o concílio, na ideia de Marcílio de Pádua, vai representar o poder total da igreja, né? Aquele que vai ter o poder final, decisão final sobre os assuntos da igreja. Guilherme de Ockham, 1285 a 1347. A igreja é o conjunto dos fiéis, soberania do concílio, também apoiando essa ideia. Brígida da Suécia, 1313 a 1373. Catarina de Siena, a mística, visionária, escreveu várias cartas direcionadas ao Papa, ordenando seu retorno a Roma. Urbano V tentou retornar para Roma. Após breve estadia, não conseguiu suportar as pressões políticas e retornou para Avignon. Então ainda não estava fortalecido para tomar essa decisão. Ele até tentou, mas não encontrou todo o apoio que necessitava. Gregório XI, 1370 a 1378, último francês eleito papa, profundamente místico, acreditava que o lugar da sede da igreja só poderia ser em Roma. Então o próprio papa já está inclinado a esta ideia. Alguns creem que as cartas de Catarina de Siena foram fundamentais para o seu retorno. Seu sucessor, Urbano VI, foi eleito em Nápoles. Aí você tem a região de Nápoles, que era fiel a Avignon, tá certo? E que na verdade não estava sob o domínio dos estados papais. A Itália era uma coxa de retalhos. O sul da Itália era independente da região central e também do norte. O norte também era outra gestão. Então depois é que vai haver uma unificação, como a gente viu em 1870, tá ok? Os cardeais franceses se revoltaram. Então, o sucessor, Urbano VI, eleito em Nápoles, os franceses se revoltaram. Aí tem a chamada Catarina de Siena, uma imagem representa ela, né? E o Papa Gregório XI, ok? E o seu retorno da corte para Roma. Os cardeais franceses voltam para Avignon e elegem Clemente VII. Aí que a coisa vai degringolar, porque você vai ter Urbano em Roma, tá certo? E você vai ter Clemente VII em Avignon. E aí o cisma. Primeiro foi o cativeiro, tentativa de retorno e agora o cisma.
Então, Urbano VI depõe os cardeais franceses e faz eleger novos. Então, essa gestão não concordou com a minha decisão, então estão todos fora. Ele destitui e elege outros para dar continuidade à sua administração. Essa situação sem precedentes é chamada de grande cisma. Então, o grande cisma é o racha dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Tá ok? Quando há o racha e cria-se então o Papa, né, a corte papal em Roma e a corte papal em Avignon. Então é a situação com Clemente VII em Avignon, Urbano VI em Roma. Então este é o chamado grande cisma. E o cisma entre a Igreja Católica Ortodoxa que a gente estudou em 1054. Essa situação sem precedentes é chamada de grande cisma, com a concomitância de 3 papas. No Concílio de Pisa, aí você vai ter, porque vai ter essa situação desses 3 papas, ó. No Concílio de Pisa, 1409, Gregório XII e Bento XIII aceitaram desistir de suas reivindicações em favor de um novo pontífice. Ambos voltaram atrás e foram depostos. O concílio elegeu Alexandre V, mas o cisma persistiu. Então você vai ter tanto Clemente VII quanto Urbano VI vão dar continuidade nas suas gestões separadas. Vai chegar um momento em que você terá Gregório XII de um lado, Bento XIII de outro. Vai ter o concílio. Eles vão no primeiro momento dar a entender que vão colaborar, mas depois voltam atrás. Então você tem a situação na qual o concílio elegeu Alexandre V, mas os 2 papas anteriores não aceitaram a renúncia. Então ficam 3 agora, né? Você tem 3 papas, os 3 requerendo para ser autoridade papal. Um papa de linha de continuidade em Roma, outro papa de linha de continuidade em Avignon e um novo papa eleito pelo concílio, que era já na mentalidade que se desenvolvia na época, uma autoridade suprema sobre a igreja, pelo menos a que deveria ser a autoridade do concílio. Pelo menos na evento de Guilherme de Pádua e de Marcílio de Pádua e Guilherme de Ockham. Marcílio de Pádua e Guilherme de Ockham. Grande cisma de 1378 a 1470. Olha só a situação em Roma. Urbano VI, que a gente viu. Depois veio Bonifácio IX, Inocêncio VII e Gregório XII. Em Avignon, antipapa Clemente VII, que a gente viu. Depois, antipapa Benedito XIII. Aí você tem a situação de Gregório XII e Benedito XIII. O concílio, né, com a tentativa da eleição de um papa que unificasse o poder. Os 2 parece que vão colaborar, mas depois desistem, né? Não rejeitam. E aí você tem a situação bizarra dos 3 papas, cada um requerendo ser de fato o papa sobre toda a cristandade. Que é a situação desses papas que são eleitos em Pisa, tá certo? O primeiro antipapa Alexandre V e depois o antipapa João XIII. João XXIII, João XXIII. 1410 a 1417. Uma explicaçãozinha sobre o que é um antipapa. Um antipapa é uma pessoa que reclama o título de papa, em oposição a um papa legitimamente eleito, ou durante algum período em que o título estava vago. Antipapa não é necessariamente sinal de doutrina contrária à fé ensinada pela igreja. Antipapa, a situação na qual você está vendo que a própria nota ela beneficia a visão romana. Então ele está dizendo que se os de Roma são os papas, os outros necessariamente são antipapas. Então essa questão do antipapa é a priori a ideia de que o único papa legítimo é de Roma. E os papas que estavam em Avignon e os outros que foram eleitos pelos concílios em Pisa são então antipapas, não são legítimos. Grande cisma, 1378 a 1417. Por fim, com a intervenção do imperador, um concílio reuniu-se em Constança. Aí você tem o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Se reuniu em Constança, 1417. Destituiu todos os papas. Martinho V apontado como papa. Seguindo as teses de Marcílio de Pádua e Ockham, decidiu-se que o concílio era a autoridade máxima. Olha só o entroncamento agora de poderes e de influência. Você tem as cortes, tá, okay, que estão se fortalecendo, né, com as soberanias nacionais, a aliança entre os reis,
né, e a classe média, depois com a adesão também do povo, com a consciência nacional em alta. Você tem o enfraquecimento da igreja, tá ok? Você tem as universidades, e agora o período do Renascimento, né, a busca pelo conhecimento antigo, com Aristóteles, com o direito romano, com pensadores do mundo árabe também participando de tudo isso, ok? E você tem agora grandes pensadores que desenvolvem uma outra forma de olhar como é instituído o poder. Não está mais na mão do sucessor de Pedro, mas está na mão de um concílio, tá certo? Um concílio que agora, pela deliberação, pelas discussões, decide-se o destino da igreja. Não está acumulado na mão de um homem, e sim na mão de um grupo eleito, né, dentre seus pares, eleitos aí dentro da hierarquia da Igreja Católica. Então esses pensadores, né, Marcílio de Pádua, Guilherme de Ockham, só terão algum poder porque estão sendo garantidos, sendo patrocinados pelo interesse dessas cortes, pelo interesse desses imperadores, que agora querem enfraquecer cada vez mais o poder da igreja para não interferir tanto dentro dos seus reinos. Então agora você tem todo esse jogo político. Você tem os imperadores, né? Você tem os reis, os senhores de feudos, você tem a classe média, o povo, tá ok? E as universidades também, cada uma repartindo esse poder, né? E tirando da mão do Papa, né? Não está mais centralizado o poder na mão do Papa. Nem o poder político, nem o poder econômico e nem o poder intelectual. Você tem agora a ascensão das universidades desses grandes pensadores. Tá aqui. Decidiu-se também que um concílio deveria se reunir a cada 10 anos. Então isso fica instituído como, né, um ciclo de 10 anos para se reunir e decidir como estão as coisas, tal, e que decisões devem ser tomadas. Fim do cisma. Mas a crise continua. João 23 de Pisa, do concílio, tá? Essa ideia que surge nova, alimentada nas universidades, que tiveram origem lá na grande instituição dos monastérios da Igreja Católica, né? Então você tem agora as universidades trabalhando contra o acúmulo de poder na mão do Papa. João 23 e Gregório XII de Roma renunciaram. Aguardou-se a morte do último para fazer coroar Martinho V, 1368 a 1431. Martinho V trabalhou contra as decisões do concílio. Então o concílio elegeu João 23. Gregório VII era aquele papa que estava em linha de continuidade com a tentativa do retorno, né, para a corte papal em Roma. Então ambos vão se retirar do poder para favorecer a ascensão, né, de Martinho V. Ok, então Martinho V, quando chega ao poder, o que ele faz? Ele vai tentar reconstruir o acúmulo de poder do Papa, trabalhando contra o concílio. Então ele vai, agora que ele está na cadeira de poder, vai instituir, né, vai estabelecer diversas normas que venham a esvaziar o poder do concílio. Então eles não aceitam de modo nenhum essa questão de repartir poder com a decisão do concílio. Queria ter o poder absoluto. O movimento conciliarista foi combatido por papas posteriores, como heresia, né, declarando ser herege. Pio II, em 1460, lança a bula Execrabilis. Leão X, em 1516, com a bula Pastor a Eternos, reafirma a autoridade absoluta do Papa sobre a Igreja. Este é o Papa que enfrentou Lutero. Olha só a situação na qual Lutero chega com aquele chamado, conclamando para os debates, com as 95 teses que ele afixa na porta da igreja de Wittenberg. É um momento no qual os papas, depois desse movimento conciliar, depois do fim, tá certo, dessa questão do cisma, né, na qual está se buscando um realinhamento, uma reorganização da estrutura da igreja, na visão, né, daqueles que estão favorecendo os concílios, repartindo o poder com os concílios, mas na visão do próprio Papa, trabalhando politicamente contra a ascensão desse poder dos concílios, tentando novamente acumular, concentrar o poder nas suas mãos. Aí você tem Martinho V, Pio II e depois Leão X. Leão X está ainda nestas iniciativas. Quando Leão X está no poder, surge Martinho Lutero.
Martinho Lutero, né, quando vai trazer aqueles questionamentos, e encontra então este clima, encontra então essa situação. E aí, de acordo com este momento, o Papa rejeita completamente o diálogo, rejeita completamente a possibilidade de discutir acerca da estrutura da igreja com um Harris monge, um professor da Universidade de Wittenberg. E se não tem, primeiramente, se não é um propósito de Deus, esta grande reforma, e segundo, se não é as forças políticas que estavam interessadas em esvaziar também o poder do Papa, a reforma não teria alcançado bom termo. Agora, outra coisa que temos que analisar. Mesmo se a reforma com Lutero não tivesse vingado, a reforma iria acontecer. Porque nós temos visto, ao longo do período histórico, o esvaziamento do poder do Papa, a desmoralização junto à população de modo geral, e já a presença de muitas reformas. Então, se a reforma de Lutero não causasse todo o impacto que causou, haveria uma reforma posterior que causaria. Porque você tem já muitos movimentos reformistas, desde Valdo, né? Pedro Valdo, Wycliffe, John Hus, né? Até Savonarola dentro da própria igreja, tá ok? Você tem diversos movimentos reformistas que já estão crescendo, se avolumando e estão requerendo a mesma coisa. O retorno da igreja à Sagrada Escritura. A igreja havia se afastado completamente das Sagradas Escrituras. Então, crédito aí à professora Valéria Fernandes. O e-mail dela está aí, Brasília, foi feito aí esse trabalho em 2012. Tá ok? Autoriza aí a reprodução, desde que dado o crédito, está aqui o crédito para a professora, material excelente, que nos traçou aí todo a trajetória, né, para entendermos aí esse encadeamento de fatos históricos que conduziam até o fim do cativeiro babilônico do papado e do grande cisma, tá certo? E a chegada do Papa Leão X, né? Vimos com o Papa Leão I o fortalecimento, né, da instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, e agora com Leão X, esse Papa que está tentando concentrar poder, e é o Papa que enfrenta Lutero. Então, depois do cisma, eles vão ter algo muito pior, que vai ser a reforma, né? Pior para eles e bom para nós.